Abra sua Bíblia comigo agora, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Alguém tem um copozinho? O senhor me traz um copozinho, por gentileza. Então tá bom. Obrigado, pastor Júnior. Deus abençoe o pastor Júnior. Está nos conduzindo ali até o hotel, nos trazendo. Deus abençoe o pastor Júnior. Os que já encontraram primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, pode dizer amém. E está escrito: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta manhã alimentados, sustentados, renovados, despertados e avivados pela Tua palavra. Leva todo pensamento cativo a Cristo e toda mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença, em nome de Jesus, amém. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, homens de Deus que aqui estão, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. É importante compreender que o apóstolo Paulo, sem dúvida alguma, um dos homens mais capacitados da sua época, que dominava as três maiores culturas da época, a cultura grega, a cultura romana e a cultura judaica, permaneceu um período de cerca de 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus na cidade de Corinto. E é importante compreender que essas duas cartas de Paulo à igreja de Corinto, elas tratam de diversos assuntos, principalmente a doutrina pentecostal, quando Paulo traz lições preciosíssimas acerca dos dons espirituais, a maneira de se organizar liturgicamente um culto pentecostal. Paulo fala de diversos assuntos, trata com maestria da doutrina da ressurreição. O capítulo 15, por exemplo, de 1 Coríntios, é uma aula sobre ressurreição e tantos outros assuntos. Mas nesse capítulo 4, versículos 1 e 2, Paulo dirige aos ministros, traz uma palavra específica para os obreiros. E Paulo começa dizendo que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Veja, queridos e amados irmãos, a responsabilidade que nós temos como ministros de Cristo. É importante compreender a importância que se tem um ministro. Hoje, queridos, é um know-how muito grande ser chamado de ministro. Aliás, quando se fala em ministro
governo, ministro da educação, ministro da saúde. É uma coisa estrondosa, ministro do Supremo Tribunal Federal. Estou falando do cargo em si, a importância do cargo, não de alguns que estão lá, mas da importância que é ocupar uma cadeira como ministro de uma Suprema Corte. Sim, mas a palavra ministro não tinha esse know-how todo antes. Pelo contrário, a palavra ministro, queridos irmãos, é um servo. Exatamente. Aqui fala de um serviçal, né? Que os homens nos considerem como ministro. Aliás, a palavra ministro aqui é de um termo grego, o pereta, que fala os remoadores do porão do navio. Não é verdade, pastor Elianai? Aqueles que trabalhavam para o navio andar. E muitas das vezes nem são vistos, porque estão lá no porão. Alguém está desfrutando de tudo que o navio oferece, do conforto do navio, mas porque alguém que nem está visto, está lá nos bastidores, trabalhando. Exatamente, assim é o obreiro. Muitos estão trabalhando até no anonimato, não estão na frente dos holofotes, sendo visto pelos homens, mas Deus está vendo o seu trabalho. Exatamente, e lá naquele campo pequeno, talvez insignificante para muitos, mas você está prestando um grande trabalho para Deus. Aquelas pessoas, queridos e amados irmãos, é elas que estão fazendo o navio caminhar, o navio andar, são os remadores, aleluia. Então perceba que essa expressão ministro era um serviçal, mas hoje ministro passou a ter uma conotação muito grande, queridos e amados irmãos, de tal maneira que quando fala o ministro, mas o que me chama a atenção, e nós temos motivos para glorificar a Deus, é que esses ministros ilustres que existem, ministro da educação, ministro da justiça, na verdade, queridos, eles nos copiaram, porque as primeiras pessoas a serem chamadas de ministros são os ministros do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando nem sonhava existir ministro do Supremo Tribunal Federal, nem ministro da Educação, ou da Justiça, ou da Segurança, a Bíblia já falava dos ministros de Cristo. Então, não somos nós que copiaram deles, eles nos copiaram, aleluia, porque um ministro de um governo, de um presidente, não dura nem 4 anos, às vezes são demitidos, às vezes alguns passam meses no cargo. Sim, os ministros do Supremo Tribunal Federal têm até uma vida vitalícia, mas queridos, nós somos ministros, não da Suprema Corte Brasileira, ministro do Senhor do Universo. Somos ministros de Cristo, de uma autoridade maior, de uma autoridade superior. É isso que Paulo está dizendo, que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Paulo está dizendo que as pessoas olhem para você e digam: aí vai o ministro de Cristo. Aleluia. Veja a responsabilidade. Infelizmente, queridos e amados irmãos, essa expressão é uma expressão que se tornou muitas das vezes, queridos irmãos, tão comum. Hoje em dia as pessoas se tornam ministro de uma hora para outra. Existe, infelizmente, convenções por aí, é uma verdadeira fábrica de pastores. Leva ao ministério muitas vezes um novo convertido, que não aprendeu nem ser crente ainda, quanto mais obreiro, e muitas das vezes trazem escândalos para o Evangelho. E hoje o nome ministro, queridos irmãos, infelizmente em muitos lugares não tem mais credibilidade. Quando se fala pastores, está muitas das vezes a imagem tão arranhada, mas os verdadeiros e autênticos
autênticos ministros de Cristo, esses são reconhecidos por Deus e pelas pessoas que, quando olham para você, diz: ali vai um verdadeiro ministro de Cristo. Aleluia. Sim, nós precisamos cuidar da nossa integridade moral, como Eliseu, que aonde chegava dava testemunho, deixava um rastro de uma vida santa, a ponto da própria mulher sunamita. Quantas vezes Eliseu passava ali para tomar o café, poderia que o marido dela nem estivesse, mas ele se mantinha tão íntegro, tão respeitoso, que você quer conhecer muitas das vezes o caráter de um homem, é quando ele está sozinho diante de uma mulher. Aí é que se percebe, porque na frente de todo mundo é fácil você mostrar que é íntegro, que é santo, mas quando você está em um lugar, só você ou a mulher, por um acaso, dentro de um elevador, pode acontecer, a sua postura, a sua integridade é que ali vai aparecer. E Eliseu certamente não ficava com brincadeira, com piadinha com aquela mulher, a ponto dela chamar o marido e dizer: eu vejo que esse que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Aleluia. Qual é a imagem que você tem lá na sua igreja? Qual é a imagem que você tem perante a sua congregação? De um homem de Deus? Ou de um carrasco? Ou de um mal pagador? Ou de um namorador? Qual é a imagem que você tem perante a sua igreja? Será que é a imagem de um homem de Deus? Será que é a imagem de um ministro de Cristo? Todos nós temos que nos preocupar com a imagem que transmitimos para as pessoas. Até Jesus se preocupava. Um dia Jesus parou e disse assim: o que é que as pessoas aí andam dizendo que eu sou? Olha, Senhor, uns estão dizendo que tu és Elias. Então meu conceito está bom, meu ibope está em alta. Elias, um respeitado profeta. Outros estão dizendo que tu és Jeremias. Então tá bom. Outros estão ainda dizendo que tu és João Batista que ressuscitou. Um homem impecável, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Então, meu conceito está bom aí fora. Aí virou para eles: e vocês? Que dizem que eu sou? E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: o melhor conceito seria o dos apóstolos, porque o povo via Jesus ali fazendo milagres, proeza, abrindo os olhos do cego. De repente, você está aqui em cima do púlpito pregando, a glória de Deus se manifestando. O povo vê você como um santo homem de Deus. Mas é na sua vida particular que você vai provar se é um santo homem de Deus. E os discípulos conviviam no dia a dia com Jesus. Poderia haver algum defeito ali. É convivendo com a pessoa que você descobre seus defeitos, né? Se a pessoa fala palavrão, seu comportamento. Mas para surpresa de Jesus, de repente, o Espírito de Deus tomou a boca de Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Ou seja, o conceito de Jesus para os seus discípulos era ainda maior do que do povo lá fora. O povo via ele apenas como profeta, mas os discípulos o viam como filho do Deus vivo. Aleluia. Exatamente, a imagem de Jesus era positiva diante das pessoas e diante dos seus discípulos. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo.
Segundo, e despenseiro dos mistérios de Deus. Aqui é outro termo usado para o ministro, dispenseiro, que é o economista, vem de oikonomos, o economista, o administrador da fazenda. O dispenseiro é aquele que tem a chave da despensa, é aquele que o dono da fazenda confia a ele a administração de valores, é aquele que pode abrir a despensa e servir o povo à vontade. Exatamente, o ministro é o dispenseiro de Deus, é o que tem a despensa aberta para servir o povo. Meu querido, o senhor da fazenda não entrega a chave da despensa a qualquer um, porque dentro da despensa tem valores. Deus não confia a qualquer um para ser dispenseiro, mas confiou a você. Deus te entregou a chave da despensa. Aleluia. Lá tem comida boa para servir para o povo. Eu fico observando, queridos e amados irmãos, como tem obreiro que muitas das vezes fica servindo comida estragada para o povo. Deus te deu a chave da despensa. A despensa de Deus está cheia de coisa boa para servir ao povo. Queridos, nós vivemos numa época que Deus deu tantos privilégios aos pastores, tantos recursos. Eu me lembro quando eu era novinho, meu sonho era até pelo menos comprar um dicionário bíblico para eu procurar o significado das palavras. Queridos, hoje, olha a facilidade, são tantas bíblias de estudo, tantos dicionários à disposição, tantas ferramentas. O obreiro só não estuda se for preguiçoso, sim, mas Deus colocou tudo à sua disposição. Deus entregou na tua mão a chave da despensa. Abre a despensa de Deus e alimenta o povo com alimento de boa qualidade. Dentro da despensa tem tesouros valiosos. Deus não confia tesouros a qualquer um, só quem é da confiança. Aleluia. Geralmente, queridos, um presidente da república só nomeia como ministro pessoas da sua confiança. Um governador só nomeia secretários da sua confiança. Nós fomos nomeados como ministros de Cristo. Aleluia, porque nós somos os homens da sua confiança. Oh, aleluia, glória ao nome de Jesus Cristo. Oh, diga para esse companheiro que está do seu lado: Deus te confiou um grande tesouro. Aleluia, porque você é um ministro de Cristo. Aleluia. Pode observar que lá no livro do Apocalipse, quando Jesus aparece no meio dos 7 castiçais, e na sua destra 7 estrelas. Qual é a tradução que o anjo dá? As 7 estrelas são os 7 pastores das 7 igrejas. E aonde eles estão, pastor? Em que posição? Na destra, na mão direita. A mão direita é a mão de honra. Quando você quer honrar alguém, você coloca ele à destra. Aonde é que Jesus está sentado? À destra do Pai. Os pastores estão à destra de Cristo. São os homens da sua confiança. Oh, aleluia. Diga para esse companheiro: você é o homem da confiança de Cristo. Aleluia. Você tem o respaldo de Cristo. Você é sustentado pela mão direita de Cristo. O teu ministério está de pé. Não é porque você é bom, é porque a destra dele tem te segurado, tem te sustentado. Nós não temos do que nos gloriar. Uramaha sequeria mahai. Erebia mahai sobre que me amahai.
que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Aqui está o segredo. Cada um se ache fiel. O que é uma pessoa fiel, pastor? É uma pessoa leal. É uma pessoa que você pode confiar. É uma pessoa que vai contigo até o fim. E eu fico observando, queridos pastores, ministros de Cristo, que parece que tem pessoas aí fora que são mais fiéis a um ideal, pastor Helena Cabral, do que nós aos nossos ideais. Tem pessoa que é fiel a uma marca de automóvel, só usa aquela marca de automóvel. Tem pessoas que é fiel a uma marca de relógio, só usa aquela marca de relógio. Tem pessoas que são fiéis a uma marca de sapato, só usa aquela marca de sapato. Tem pessoas que são fiéis a uma marca de terno, só usa aquela marca de terno. Tem pessoas que são fiéis a uma marca de perfume, só usa aquele perfume a vida inteira. Fidelidade. Tem pessoas que torcem para alguns times, que são tão fiéis. O time pode ir para a segunda divisão, ele não desiste de torcer. Continua fiel ao time. Parece que alguns torcedores desse time são mais fiéis do que a gente. Não larga o time perde, o time está ruim, mas ele não consegue deixar de torcer para aquele time, continua fiel. Aí eu vejo obreiro, primeiro problema que tem, só porque às vezes o pastor passou por ele, nem percebeu, não cumprimentou, já fica de bico, o pastor não está olhando para mim, está me desprezando, aí já fica para os cantos. Meu querido, Deus te chamou para ser fiel, fiel até o fim, fiel, aconteça o que acontecer, seja fiel. Deus só confia valores a pessoas fiéis. Aliás, tem pessoas tão fiéis a Deus, e aí eu vou mostrar para vocês o benefício de ser fiel. Quem é fiel não precisa nem se autodefender. O próprio Deus defende quem é fiel. O próprio Deus compra a briga de quem é fiel. Lá estava Arão e Miriam murmurando contra Moisés. O que tem de murmurador no ministério? Começaram a murmurar, não queriam mais respeitar a liderança de Moisés, só porque era humano deles. Meu querido, diante de Deus, não importa se você é irmão de sangue ou irmã, você tem que respeitar a autoridade espiritual do ungido que Deus levantou. Não confunda as coisas, não confunda laços sanguíneos, parentescos. Respeite a autoridade de Deus sobre a vida do seu líder. Aí murmuraram. Deus apareceu, deu um puxãozinho de orelha e disse assim: vem cá, Arão, vem cá, Miriam. Como é que vocês tiveram coragem de falar do meu servo Moisés? Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui, para deixar bem claro. Se tiver algum profeta aqui, eu me revelarei a ele em sonhos, falarei com ele em visões. Não é o caso do meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele eu falo cara a cara, como qualquer amigo fala com outro amigo. Como vocês ousaram falar contra o meu servo Moisés? Cuidado, viu?
Não fica formando grupinhos aí para falar de quem é fiel, não. Porque senão Deus vai puxar a tua orelha, viu? Senão o próprio Deus vai comprar a briga do seu ungido. Aleluia. E a coisa não vai ficar boa para você. Não forme grupo para falar mal de quem é fiel, porque o próprio Deus é quem assina embaixo. Urabaxebiamahai. Não precisa nem você fazer justiça com as próprias mãos. Não precisa querer se vingar, não. Porque o fiel, o próprio Deus defende. O próprio Deus compra a briga. Então diga para o seu irmão: vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Sabe por que vale a pena ser fiel? É porque a Bíblia diz que o próprio Deus é fiel. Deus é tão fiel que eu sempre digo que se você assinar um contrato com Deus, você pode não cumprir nenhuma cláusula, mas Deus cumpre todas as cláusulas dele. Deus fez um contrato com Davi. Davi, eu estou fazendo uma aliança com você incondicional. Olha, se você falhar, seus descendentes, eu vou castigar como um pai castiga o filho, mas eu não vou retirar de você a minha misericórdia como eu retirei de Saul. Davi vai lá, fracassa, comete aquilo que os irmãos já sabem. Você pensa que Deus desistiu de Davi? Deus falou para o salmista, escreve aí, ó. Salmo 89, 35. Acaso eu mentirei a Davi? Por acaso eu vou anular o que eu disse ao meu servo Davi? Não mentirei a meu servo Davi. O que os meus lábios proferiram se cumprirá. Aleluia. Sabe por quê? Mas na frente Paulo vai dizer: ainda que formos infiéis, ele permanece fiel. É por isso que Deus exige fidelidade. Deus não exige nada de seus filhos que ele não seja. Deus só exige santidade porque ele é santo. Deus só exige retidão porque ele é reto. Deus só exige justiça porque ele é justo. Deus só exige fidelidade porque ele é fiel. Então diga para o seu companheiro: vale a pena ser fiel. Sabe por que vale a pena ser fiel? Porque está escrito, queridos e amados irmãos, lá em 1 Samuel 2,35, o Senhor promete levantar um sumo sacerdote fiel. Vale a pena ser fiel, porque está escrito no Salmo 31, versículo 23, que o Senhor preserva os fiéis. Vale a pena ser fiel, porque no Salmo 101 e versículo 6 está escrito: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, o que anda em caminho reto, esse me servirá. Vale a pena ser fiel, porque está escrito em Provérbios capítulo 28 e versículo 20, que o homem fiel será cumulado de bênçãos. Vale a pena ser fiel, porque está escrito em Isaías capítulo 41 e versículo 10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Vale a pena ser fiel, porque está escrito em Daniel capítulo 6, no versículo 4, que fizeram uma CPI contra Daniel, seus inimigos, mas não encontrou nada, porque ele era fiel e não achou nele nem culpa, nem engano. Vale a pena ser fiel, porque está escrito em Mateus capítulo 25, no versículo 21, que essas serão as palavras que o Senhor dirá: entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Vale a pena ser fiel, porque está escrito em Lucas capítulo 16 e versículo 10, que quem é fiel no
pouco, é fiel no muito. Vale a pena ser fiel, porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de cada dispenseiro é que cada um se ache fiel. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 7 e versículo 25 que Paulo alcançou a misericórdia de ser fiel. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 13 que Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a provação, proverá o escape. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 1 e versículo 18 que Deus é fiel e quantas são as suas promessas, tem nele o sim para a glória de Deus. Está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 21 que Tíquico era um ministro fiel. Está escrito em Colossenses capítulo 1 e versículo 7 que Epáfras era um ministro fiel. Está escrito em Colossenses capítulo 4 e versículo 9 que Onésimo era um irmão fiel. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 24, fiel é o que vos chama, o qual também fará. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 3 que o Senhor, que é fiel, ele vos guardará do maligno. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 15, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 12, sou grato para com aquele que me considerou fiel, Cristo Jesus, que me fortaleceu, pondo-me no ministério. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade, antes ser exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 13 que ainda que sejamos infiéis, todavia ele permanece fiel. Está escrito em Tito capítulo 1 e versículo 9 que o obreiro deve ser apegado à palavra fiel. Está escrito em Hebreus capítulo 2 e versículo 17 que Jesus é um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Está escrito em Hebreus capítulo 11 e versículo 11 que Sara teve por fiel aquele que havia lhe feito a promessa. Está escrito em 1 Pedro capítulo 4 e versículo 19 que aquele que pratica o bem encomenda sua alma ao fiel Criador. Está escrito em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 12 que Silvano era um irmão fiel. Está escrito em 1 João capítulo 1 e versículo 5 que se formos fiéis, o Senhor nos purificará de toda injustiça. Está escrito em Apocalipse capítulo 1
e versículo 5, que Jesus é a fiel testemunha, o príncipe dos reis da terra, o primogênito dos mortos, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Está escrito em Apocalipse capítulo 2 e versículo 10: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Está escrito em Apocalipse capítulo 19 e versículo 11: e vi um céu aberto, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aleluia! Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore. Uramaha sekebiamahai. Erebiamaha subrikibiamahai. Com a permissão do pastor João, coloque-se todos de pé dando glória. Erebiamaha stergiamahai. Deus está à procura dos fiéis. Deixa eu entregar uma palavra profética para você esta manhã. Bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: Deus está te treinando para coisas maiores. Deus está te treinando para coisas maiores. Oh, porque quem é fiel no pouco é fiel também no muito. Você pode estar hoje em um campo pequeno, faça o trabalho com excelência naquele lugar. Você está fazendo para Deus, é a tua fidelidade naquele lugar que vai determinar o teu futuro. Não precisa queimar etapas. Oh, aleluia. Profetize para o teu companheiro dizendo que Deus tem para você é maior do que o que você possa imaginar. Os olhos de Deus estão vendo o teu trabalho. Pegue na mão desse companheiro aí, ó. Eu quero que forme um cordão humano. Pode unir aqui os corredores todos de mãos dadas. O Espírito de Deus falou ao meu coração que esta convenção vai marcar a sua história. Ministério vão sair daqui renovados como águias, renovados pelo poder do Espírito Santo. Feche os seus olhos e adore. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada um dos teus filhos com começo de depressão. Jesus está curando, está tirando esta amargura do teu coração. O gozo do Espírito Santo está invadindo a tua alma agora. Poderoso Deus e eterno Pai, eu quero fazer um pedido de profeta agora. Aonde houver um servo do Senhor neste santuário, aonde houver um obreiro do Senhor, visita agora, Senhor, o seu coração. Enche do gozo do teu Espírito.
Libera esta mente de toda opressão, de todo medo, de todo desânimo. Renova as forças físicas de cada obreiro agora. Essas dores nas pernas, essas dores nos músculos, vai saindo agora em nome de Jesus. Vai recebendo o refrigério de Deus agora. Agora dê um abraço neste companheiro e diga para ele: recebe o renovo de Deus esta manhã. Recebe renovo de Deus esta manhã.